Seja muito bem-vindo ao canal Ciência Moderna 2.0. Bom, neste vídeo vamos dar com a continuidade da resolução do exame de Química da 12ª classe do ano 2020 na sua primeira chamada. Então, logo após a vinheta, resolução. Então, continuando com a resolução do nosso exame, vamos atacar logo a questão número 21 e pergunta o seguinte. Sabe-se que a concentração do ácido lático é de 0,24 mol por decímetro. Mol por decímetro é o mesmo que mol por litro. 1 decímetro equivale a 1 litro. E do latoato de lítio, esse sal aí, que aqui está apresentado, é de 0,20 mol por decímetro, ou seja, mol por litro, ok? Então, eles perguntam o seguinte, qual é o valor, qual é o pH desta solução tampão, sabendo que o Ka é 1,4 vezes 10 elevado a menos 4. Bom, é muito simples a questão de fazer. Primeiro, o que nós temos? Para calcular o pH de uma solução tampão, nós temos a seguinte fórmula. Temos que o pH é calculado pela seguinte expressão. pH tem que ser igual a pKa mais logaritmo da concentração do sal dividido pela concentração do ácido, ok? Então, esta é a fórmula. O que nós temos? Nós temos a concentração do sal, temos a concentração do ácido, temos. Não temos o pKa, então é muito simples calcular o pKa. Como é que se calcula o pKa? Nós sabemos que o pH é calculado pela seguinte expressão, menos logaritmo da concentração de H+, certo? Então, o pKa é análogo, será igual a menos logaritmo da concentração, menos logaritmo de Ka, só isso, ok? E nós já temos o Ka. Então, primeiro nós vamos calcular o pK. Deste modo eu tenho pKa tem que ser igual a menos logaritmo de Ka. O Ka eles deram na questão que é 1,4 vezes 10 elevado a menos 4. Então, fico com 1,4 vezes 10 elevado a menos 4. Então, fazendo essa pequena continha, eu não vou aqui emagrecer, já tenho uma máquina por perto. Então, o meu pKa tem que ser igual. Fazendo menos logaritmo de 1,4 vezes 10 elevado a menos 4, é a mesma coisa que fazer logaritmo de 10 elevado a 4 menos logaritmo de 1,4. Isso vai me dar exatamente a 3,85, ok? Então, o meu pKa é igual a 3,85. Então, a partir daqui já estamos aptos para achar o pH. Então, o meu pH desta solução tampão, pH, tem que ser igual a pK mais logaritmo da concentração do sal. Eu não vou escrever aqui a fórmula do latoato de lítio. E a concentração do ácido. Nesse caso aqui é ácido lático, né? Então, nós já temos tudo isto. É só substituir. Então, o meu pH tem que ser igual a pK 3,85 mais logaritmo de quê? A concentração do sal. A concentração do sal, eles deram aqui na questão. A concentração do sal é 0,20. Está aqui a concentração do latoato de lítio. Então, é 0,20. Então, venho para cá e escrevo 0,20 dividido pela concentração do ácido. A concentração do ácido eles deram é 0,24 mol por decímetro também. Então, venho aqui e escrevo 0,24. Então, deste modo, o meu pH tem que ser igual a 3,85 mais logaritmo desta divisão aqui. Se você fizer 0,20 está dividido por 0,24, isto vai te dar exatamente 0,83. Então, mais logaritmo de 0,83. Vais ter que fazer este logaritmo. Então, neste caso, teu pH tem que ser igual a 3,85 mais logaritmo de 0,83, logaritmo de 0,83, quanto é que dá isso? Dá 0,08. Então, mais 0,08, ok? Então, deste modo, tu tens que o teu pH tem que ser igual a, somando isto, 0,08. Neste caso aqui, é menos. Então, aqui vais ter, este logaritmo dá menos. Menos 0,08. Então, o logaritmo de 0,83 equivale a menos 0,08. Então, mais com menos, isso vai dar menos, né? Não mais. Então, fazendo essa diferença, 3,85 menos 0,08, isto equivale a 3,77. Então, o teu pH desta solução tampão equivale a 3,77, ok? Então, 3,77 está exatamente na alternativa D, ok? Então, tu já estavas a marcar logo a alternativa D desta questão. Vamos para a próxima. Então, número 22 diz o seguinte. Considere uma solução aquosa de hidróxido de amônio segundo a equação. Que eles deram aqui a equação. Ok, vamos lá passar esta equação. Amônio, hidróxido de amônio. Opa, estou a escrever hidróxido de sódio. Hidróxido de amônio em solução aquosa em equilíbrio, formando amônia
NH4 mais OH menos, ok? Então, sabendo que a concentração de hidróxido de amônio é 0,6 mol por litro e o KB é 1,8 vezes 10 elevado a menos 5 mol por litro. Calcule o pH desta solução. Então, nós queremos saber o pH. Então, nós já sabemos que o hidróxido de amônio é uma base fraca, então não vai se dissociar por completo. Ou seja, se nós temos aqui 0,6 molares, que é mol por litro, aqui nos produtos, no início, eu vou montar uma tabela aqui bem simplificada, né? Ok, aqui temos início, temos a variação da concentração e teremos finalmente o equilíbrio aqui. Equilíbrio, ok? Muito bem. Deixa eu fazer uns tracinhos aqui. Ok, então nós teremos isso, teremos para os ambos. Estou a fazer tabela daqui mesmo, ok? Então o que acontece? Vou escrever logo de vermelho para destacar. Então o que acontece? Eu tenho no início 0,6 molares de hidróxido de amônio. Nos produtos eu tenho 0,0, ainda não se formou nada, visto que a base não vai se dissociar por completo. Se dissociasse por completo, nos produtos também eu teria o mesmo valor, visto que iria ionizar completamente a 100%, ok? Então, a variação, o que eu tenho a variação? Na variação, o hidróxido de amônio vai se consumir numa certa quantidade X, menos X. Como nos reagentes ele vai se consumir. Nos produtos ele vai formar uma certa quantidade mais X, ok? E aqui também a concentração do OH- vai se produzir uma certa quantidade mais X. Muito bem. E no equilíbrio? No equilíbrio será a diferença. Nos reagentes vai ser esta quantidade inicial, que é 0,6 menos esta quantidade que reagiu, que é menos X. E nos produtos será a quantidade inicial, que é 0 mais X, que dá mesmo X. Aqui também para a concentração de íons OH- será o início, que é 0 mais X. Então vai ser X. Então eu tenho esta pequena tabela. Eu vou escrever isto é no equilíbrio, como nós já sabemos. Qual é o objetivo aqui? O objetivo é calcularmos a concentração de OH-, ok? Então, sabendo a concentração de OH-, nós já sabemos qual é o pOH, visto que o pOH é calculado pela seguinte forma. pOH é igual a concentração, é igual a menos logaritmo da concentração de OH-. Mais adiante iremos escrever a fórmula que eu estou aqui a dizer, ok? Então, eu já tenho esta minha equação. Se eu for a escrever a fórmula do KB, visto que é uma base, trata-se de uma base, então KB tem que ser igual ao quê? A concentração de quem? A concentração de NH4+, visto que é o produto, está em solução aquosa tudo, então fico com a concentração de NH4+, vezes a concentração de OH-, tudo que divide pela concentração da base, que é NH4OH, ok? Queria dizer outro sinal, mas não tem. Então, o KB é este, eu já tenho o KB. Agora vamos começar com a substituição para conseguirmos achar a concentração de OH-. Ok, quais são as concentrações que nós vamos usar aqui no KB? Serão as concentrações no equilíbrio, ou seja, esta última linha aqui, a linha 2, a linha 3, né? A linha 3 é esta concentração. Então, substituindo esta linha que vamos usar para o cálculo da concentração de íons OH-. Então, vamos lá. Isto tem que ser igual ao quê? Concentração de NH4+. Concentração de NH4+ no equilíbrio, nós notamos que vale X, esta concentração aqui, no equilíbrio. Então, vale X. Então, você coloca aqui X vezes a concentração de OH- no equilíbrio. Também é a mesma. Então, equivale a X. Então, vem colocar aqui, ok? Vezes X. Tudo que divide a concentração da base no equilíbrio, que equivale ao quê? A 0,6 menos X, ok? Então, vai ficar com 0,6 menos X. Isto tem que ser igual a KB, ok? Então, a expressão é esta. Então, escrevendo mais para baixo, eu tenho que o KB tem que ser igual a X vezes X, costuma dar X ao quadrado. Tudo que divide 0,6 menos X, ou seja, então eu já tenho o valor do KB. Eu posso muito bem apagar este KB aqui e colocar o seu respectivo valor, ok? Então o KB quanto vale? 1,8 vezes 10 elevado a menos 5. Então eu venho para cá, onde tinha KB, e vou escrever o seu respectivo valor, 1,8 vezes 10 elevado a menos 5. Ok? Então, 1,8 vezes 10 elevado a menos 5 tem que ser igual a x ao quadrado sobre 0,6 menos x. Se nós formos a resolver esta equação aqui, vamos cair numa equação quadrática, visto que eu posso fazer isto aqui por 1 e multiplicar cruzado. 1 vezes x ao quadrado tem que ser igual a 1,8 vezes 10 elevado a menos 5 vezes essa toda a expressão aqui. Só que tem uma forma de você simplificar teus cálculos. Ou seja, a concentração, visto que a base é fraca, não se dissocia por completo, a variação da concentração é muito menor, visto que se você for a fazer a diferença entre 0,6 e esta variação da concentração X que nós iremos achar, o valor da concentração inicial, ou seja, 0,6, praticamente será o mesmo. Então, este valor X aqui é muito, muito pequeno, que nós podemos aproximar a zero, ok? Então, para simplificar nossos cálculos, nós podemos aproximar este valor aqui X a zero, porque será muito menor, porque a sua diferença com este 0,6, praticamente o 0,6 vai se manter. Então, este X aqui, podemos dizer é igual a zero. Então, a nossa expressão passa a ser a seguinte. Nós simplificamos para facilitar os nossos cálculos. Então, nós teremos 1,8 vezes 10 elevado a menos 5, tem que ser igual a x ao quadrado dividido por 0,6. Visto que, se eu fizer a diferença 0,6 menos o valor x, praticamente será 0,6, porque o valor que eu irei encontrar do x será muito pequeno. Isso nós iremos comprovar
depois de fazermos os cálculos, ok? Se o valor for muito maior que 0,6, então a nossa aproximação está errada. Se o valor for muito pequeno, mesmo muito pequeno que 0,6, então a nossa aproximação que fizemos está certa, ok? Então vamos lá. Vamos resolver essa pequena equação aqui, para acharmos o valor do x. Então aqui eu já sei que está sobre 1, faço essa multiplicação, fico com x ao quadrado, tem que ser igual a 1,8 vezes 10 elevado a menos 5 vezes 0,6, ok? Vezes 0,6. Então deste modo eu quero o x aqui, eu quero o x, então se eu quero o x está ao quadrado, eu tiro este quadrado aqui. Então meu x tem que ser igual a raiz quadrada de 1, vamos fazer essa conta direito, 1,8 vezes 0,6. 1,8 vezes 0,6, isso costuma dar 1, raiz quadrada de 1,08 vezes 10 elevado a menos 5, ok? Então, eu tenho essa conta por fazer. E fazer a raiz quadrada disto, quanto é que dá? Raiz quadrada de 1,08 vezes 10 elevado a menos 5. Então, eu tenho que o meu valor de x tem que ser igual a 1,03 vezes 10 elevado a menos 5. Nossa aproximação está certa, visto que se eu for a fazer a diferença, este 1,03 vezes 10 elevado a menos 5, 0,6, menos este valor, praticamente será 0,6, porque esse valor é muito pequeno, é 0,00001. Então é muito pequeno, a nossa aproximação está certa. Então o que nós temos aqui? Que x tem que ser igual à concentração de OH menos, que vai ser igual a 1,03 vezes 10 elevado a menos 5. Então, deste modo, nós já temos o quê? Nós já temos a concentração de OH menos, ok? Visto que o X foi a concentração de OH menos, posso aqui mostrar. A concentração de OH menos no equilíbrio era X. Então, se nós achamos o X, achamos a concentração de OH menos. Não tem novidade. Então, aqui tem que ser igual, a 1,03 vezes 10 elevado a menos 5. Deste modo, nós já temos o pH, POH. Visto que o pOH tem que ser igual a menos logaritmo da concentração de OH menos. Isso tem que ser igual a menos logaritmo de quê? De 1,03 vezes 10 elevado a menos 5, ok? Então, daqui eu tenho que o pOH tem que ser igual. Vamos fazer essa pequena continha aqui. Menos logaritmo de 0. Não 0, né? Menos logaritmo de 1,03 vezes 10 elevado a menos 5. Então, vamos lá, quanto é que isso dá? Então, logaritmo de 1,03, quanto é que dá? Dá 0,01. E menos 5 dá 4,9. Então, meu pOH tem que ser igual a 4,09, né? Então, 5 menos 0,01, quanto é que dá? 4,99. Então, meu pOH tem que ser igual a este valor aqui, 4,99. Então, vamos ver nas alternativas. 4,99 não tem este valor do pOH. Aqui tem 4,99 não existe. Mas aqui tem aproximado a 5. Tem este valor 5 aqui. Tem este valor 5. Eu acredito que seja a alternativa B. E além disso também nós temos um outro processo para resolvermos esta questão, visto que tem uma fórmula pronta. Esta fórmula que nós construímos aqui, esta fórmula aqui, x tem que ser igual a este valor aqui. Onde é que eu achei isso? Onde é que... Então, perceba que eu cheguei nessa expressão de x ao quadrado tem que ser igual a 1,8 vezes 10 elevado a menos 5 vezes 0,6. Vezes 0,6, exato. Então, se prestar atenção, este aqui é o valor do Ka. Este aqui é o valor da concentração do hidróxido de amônio, ou seja, a concentração da base. Então, qual é a conclusão que nós devemos tirar? Se eu passo esta brincadeira aqui para lá, passo a extrair a raiz quadrada. Então, eu posso resumir que o meu x tem que ser igual à raiz quadrada de Ka vezes a concentração da base, ok? Da base. Então, o que eu estou a dizer aqui? O x é igual à concentração de OH-. É igual à concentração de OH-. O que estou aqui a dizer é que nós, em vez de montarmos esta tabela, darmos estas todas as voltas, tem uma fórmula pronta para isto que nós podemos aplicar logo em 1 minuto, ok? Então, como é que nós podemos escrever esta fórmula? O que nós escrevemos? Se dá um ácido fraco ou uma base fraca, temos a seguinte fórmula que nós podemos calcular, se dão os seus respectivos Ka ou Kb. Então, por exemplo, se esta base nós já sabemos que é fraca, então para calcularmos o pOH, nós dizemos que o pOH tem que ser igual a menos logaritmo da raiz quadrada de quê? De Kb vezes a concentração da base, ok? Do hidróxido de amônio, nesse caso. Isto porque esta fórmula provém de onde? Nós já sabemos que a concentração de OH menos tem que ser igual ao quê? A raiz quadrada de Kb vezes a concentração da base, ou do ácido. Da base, nesse caso, né?
visto que é uma base fraca. Então, se eu tenho que a concentração de OH menos é isto aqui, KB vezes a concentração da base, então eu posso muito bem, eu já sei que o POH é igual a menos logaritmo da concentração de OH menos, ok? Então, onde tem este OH menos, eu coloco aquela toda a expressão que eu escrevi lá em cima. Então, POH acaba ficando menos logaritmo. Concentração de OH menos é o quê? É raiz quadrada de quê? De KB vezes a concentração da base, ok? Vezes a concentração da base. Então, isto é exatamente isto que eu escrevi aqui em cima. Então, olhando para o nosso exercício, vamos substituir isto tudo aqui, vamos ver qual é o valor do POH que nós iremos achar. Então, daqui eu tenho que o POH tem que ser igual ao quê? Menos logaritmo de quem? Raiz quadrada de KB. KB eles deram aqui 1,8 vezes 10 elevado a menos 5. Então, fico com 1,8 vezes 10 elevado a menos 5 vezes 0,6, ok? Então, o meu POH tem que ser igual a menos logaritmo de quê? De raiz quadrada. Ok, eu vou fazer tudo isso aqui, vou colocar na máquina. Eu vou apagar aqui, vou escrever apenas o resultado que eu for achar aqui. Então, eu tenho menos logaritmo de quem? Da raiz quadrada de 1,8 vezes 10 elevado a menos 5, isto vezes 0,6. Tudo isso fechar parênteses. Quanto é que isso dá? Dá 2,483. Então, isso dá 2,483. Então, meu POH é 2,483. Então, 2,483 está a contradizer com a nossa alternativa que nós já havíamos marcado, ok? Então, 2,483 está exatamente na alternativa A. Mas o que havia falhado aqui? Eu acho que foi nos cálculos, mas enfim, é isso sim. Foi nos cálculos. Porque é lógico que devia bater isso. Mas ok, a alternativa correta desta questão é a alternativa A, 2,483. Mas se for já fazer pelo mesmo processo de montar as tabelas também, é válido, ok? É válido e o valor também será o mesmo, 2,483. Será o mesmo valor, não este valor aqui. Mas acredito que o erro que eu tenha cometido... ok, o erro está aqui. O erro está aqui, esta multiplicação aqui, ok? Então, o que eu fiz? Vamos lá. 1,8 vezes 0,6. Quanto é que dá? Dá 1,08. Isto vezes 10 elevado a menos 5. Então, eu faço a raiz quadrada disto. A raiz quadrada de 1,08. 1,08 ou faço a raiz quadrada de 10,8. Tem que ser igual de 10,8. Quanto é que dá isso? Dá 3,28. Então, aqui seria... Vamos lá. Estou a comprovar que isso também seria... O valor seria o mesmo. Então, isto seria mais ou menos 3,28 vezes 10 elevado a menos 3. Então, sendo isto, eu tenho que... Isto aqui é o valor da concentração de OH-. A minha máquina me traiu aqui. Então, x tem que ser igual à concentração de OH-. Eu quero comprovar que o valor será o mesmo. Não será 5,99 como... 4,99 como já havíamos achado. Tem que ser igual a 3,28 vezes 10 elevado a menos 3. Eu tendo isto, eu posso calcular o POH, ok? Então, daqui eu tenho que o POH tem que ser igual a menos logaritmo da concentração de OH menos, ok? Então, tem que ser igual a menos logaritmo de quem? 3,28 vezes 10 elevado a menos 3. Okay? Então, meu POH, vamos fazer esta conta. POH, então meu POH tem que ser igual. Vamos ter logaritmo de o quê? POH tem que ser menos logaritmo de 3,28 vezes 10 elevado a menos 3. Quando é que dá? Menos logaritmo de 3,28 vezes 10 elevado a menos 3. Ok? Então, tá aqui. O valor do POH tem que ser igual a 2,484. Então, o valor do pH está aqui. 2,484 é exatamente o mesmo valor que nós encontramos aqui, 2,483. A diferença de uma casinha decimal, praticamente o valor é o mesmo, né? Se nós considerássemos duas casas decimais, 2,48 bate 2,48, diferiu no 4 e lá encontramos 3. Então, o erro que eu havia cometido foi exatamente aqui na multiplicação desses valores. Mas, seguindo este caminho, aplicando a fórmula direta, o valor sempre será o mesmo, ok? Tratando-se de uma base ou um ácido fraco. Se fosse um ácido, seria análogo. Era só multiplicar pelo Ka. Aqui é o Kb, visto que trata-se de uma base. Ok? Eu acho que ficou claro. Então, vamos para a próxima questão, que é o número 22, que pergunta... número 22, afinal estávamos a fazer que número aqui? número 22, muito bem.
Então vamos para a questão número 23, visto que o número 22 já fizemos. Então, o número 23 diz o seguinte: sabendo que o ácido sulfuroso tem, então aqui eles deram um ácido fraco também, e a concentração, Ka é 1,2 vezes 10 elevado a menos 3, a concentração de uma determinada solução é 0,5 molares, mol por decímetro é o mesmo que molar, mol por litro é a mesma coisa. Qual é o seu valor do grau de ionização? Então eles querem saber o quanto esse ácido ionizou. Aqui também tem duas formas de fazer isto. Tem a forma mais longa e tem a forma mais fácil de fazer. A forma mais fácil de fazer... Não, eu vou apresentar a fórmula mais longa e a fórmula mais fácil. Então, a fórmula mais longa de se fazer isto é um ácido o quê? Sulfuroso. Então, se é um ácido sulfuroso, eu tenho o quê? Eu tenho S2, H2SO3. Isto em equilíbrio. E nós temos 2H+, mais o quê? SO3. 2 menos, ok? Então, como eu já havia apresentado, isso não é novidade, eu tenho que aqui a concentração inicial é de 0,5 molares, aqui no início é 0, aqui é 0, estou a montar a tabela, aqui é início, variação da concentração e aqui é equilíbrio. Esta aqui é a fórmula mais longa, mas eu quero que vocês saibam de onde vêm estes valores, não só o porquê que se faz isso. É porque o ácido não ioniza 100%. Então, uma parte dela vai ionizar e uma parte vai ficar na solução, ok? Por isso que eles dizem que eles querem saber quanto este ácido ionizou, tratando-se de um ácido fraco. Se fosse sulfúrico, ia ionizar por completo. Então, vamos lá. Aqui eu teria o quê? A variação da concentração, eu teria menos x aqui, visto que iria se consumir uma certa quantidade de menos x. Aqui seria mais 2x, por quê? Porque o coeficiente estequiométrico é 2. Então, seria mais 2x, não sei o que se passa aqui. Teria mais 2x e aqui teria a mais x também, visto que a proporção é de 1 para 1 e para 2, ok? Então, no equilíbrio, nosso famoso equilíbrio, deixa eu escrever porque esta aqui será a expressão que nós iremos utilizar para o equilíbrio. Então, no equilíbrio nós teremos o que? A concentração inicial, que é 0,5, menos x, que é a quantidade que vai ser consumida. Aqui teremos 0 mais 2x, que dá 2x mesmo. 2x, aqui seria 0 mais x, que dá x. Então, estes valores aqui são os valores que nós iremos utilizar para a expressão do Ka, deste caso, que trata-se de um ácido. Então, vamos lá. E o Ka tem que ser igual ao quê? A concentração de quem? De íons H+, elevado ao quadrado, íons H+, elevado ao quadrado, vezes a concentração de íons sulfato, 2-, dividido pela concentração do ácido. Do ácido, nesse caso, que é concentração do ácido sulfuroso, ok? Sulfuroso, não sulfúrico. Sulfúrico é 4, sulfuroso é 3. Sulfuroso. Ok, então eles já deram Ka, vamos começar a substituir. Aqui nós teremos, isso tem que ser igual ao quê? Concentração de íons H+, no equilíbrio. Concentração de íons H+, no equilíbrio é esta concentração aqui, que equivale a 2x, ok? Então vem para cá, escreve. Ficamos com 2x, tudo isto está elevado ao quadrado, vezes a concentração de íons sulfato no equilíbrio, equivale a x. São todas essas concentrações que eu coloquei entre parênteses, ok? Então vamos lá. Substitui aqui por x, dividido pela concentração do ácido sulfuroso no equilíbrio. Esta concentração aqui que equivale a 0,5 menos x. Então nós temos essa expressão por resolver e encontramos o valor do x nesse caso. Então nós temos o Ka. Ka nós já deram na questão que o Ka equivale a 1,2 vezes 10 elevado a menos 1. Então nosso Ka é 1, deixa eu escrever mais para aqui. Então Ka é 1,2 vezes 10 elevado a menos 2. Tem que ser igual ao 2x ao quadrado, isso costuma dar 4x ao quadrado. Ainda tem vezes x, né? Que é aquele x ali, da concentração de íons sulfato. Sobre o quê? Agora vamos usar aquela malandragem que nós dissemos que se eu for a fazer esta diferença da concentração do ácido que será consumido na variação, será muito menor, visto de modo que, se eu for a fazer a diferença entre 0,5 menos x, menos essa concentração que eu irei achar, o valor será quase 0,5. Então, este valor tende a zero, é muito pequeno. Então, eu posso fazer uma pequena aproximação para facilitar os meus cálculos, para eu não cair numa equação cúbica aqui, ok? Então, eu terei o quê? Eu vou aproximar este valor do x aqui, esta diferença, por zero, ok? Então, tende a zero este valor. Então, fico apenas com 0,5. Em vez de ter 0,5 menos x. Porque aqui eu iria me remeter numa equação quadrática muito chata. Enquanto eu posso usar uns conhecimentos que me fazem enxergar que esta diferença praticamente será o mesmo valor, ok? Então, vamos lá. Vamos resolver essa pequena equação. Diria uma equação cúbica. Vamos cair numa equação cúbica mesmo. Então, eu já sei que isso está sobre 1. Faço a multiplicação cruzada aqui. Porque eu quero achar o valor do x. Isto vezes isto tem que ser igual a isto vezes isto. Deste modo, eu tenho o quê? 4x vezes x. Isto vai me dar 4x ao cubo. Tem que ser igual a 1,5 vezes este valor. Então, 0,5 vezes 1,2 tem que ser igual ao quê? 0,6. Então, fico com 0,6 vezes 10 elevado a menos 2. Então, se aqui eu quero x aqui, então x ao cubo tem que ser igual a 0,6 vezes 10 elevado a menos 2, tudo que divide 4, né? Então, daqui eu tenho que o meu x ao cubo tem que ser igual. Quanto é que dá essa divisão? 0,6 dividido por 4. 0,6 dividido por 4 dá exatamente 0,15.
Isto ainda vezes 10 elevado a menos 2. Isto implica dizer, se eu quero x aqui, tem que extrair esta raiz cúbica. Então, o meu x tem que ser igual à raiz cúbica de 0,15 vezes 10 elevado a menos 2. Ok? Então, daqui eu tenho o quê? Tenho que fazer essa raiz cúbica. Raiz cúbica de 0,15 vezes 10 elevado a menos 2. Quanto é que dá isso? Dá 5,3 vezes 10. Então aqui dá-me que o meu x tem que ser igual a 5,31 vezes 10 elevado a menos 3. Então 5,31 vezes 10 elevado a menos 3. Este valor é exatamente muito pequeno, visto que é 0,0005. Então se eu for fazer esta diferença com 0,5, praticamente o valor será o mesmo, ok? 0,5 menos 0,0000, o quê? 005, né? 5, quanto é que dá? Praticamente é 0,5, praticamente fica o mesmo valor. Então a minha aproximação está certa. Se o valor da diferença fosse um número menor, muito menor que 0,5, estaria errado. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho que isto aqui é a concentração, é a variação do x mesmo. É a variação do x. Então qual é o valor? É de 5,31 vezes 10 elevado a menos 3. Então eu tenho que, a minha variação é esta. Então eu vou ter que apagar tudo aqui, porque o que vai nos interessar, eu vou apagar isto tudo aqui, eu vou apagar isto. O que vai nos interessar é a variação, ok? É a variação, o que reagiu. A variação é o que reagiu. Então, eu sei o que reagiu aqui é o meu x que reagiu é de 5,31 vezes 10 elevado a menos 3. Então, se eu quero o grau de ionização, o quanto isto reagiu, se eu já tenho o valor que reagiu, é este aqui, eu quero saber quanto esse ácido reagiu, eu tenho que fazer o meu alfa, tem que ser igual à concentração que reagiu, ok? A concentração que reagiu do ácido. Qual é essa concentração que reagiu? Esta que eu encontrei aqui. Então, faço 5,31, opa, não sei, ok, finge que isto é 5,31. Então, 5,31 vezes 10 elevado a menos 2, a menos 3 nesse caso, tudo isto que divide o quê? A concentração do ácido no início, antes de reagir, que foi introduzida, ou seja, neste recipiente para reagir, que foi colocado com outro reagente, sei lá, para que acontecesse essa reação. Então, a concentração no início é esta aqui, 0,5 sobre 0,5. Ainda eu vou ter que fazer o quê? Para encontrar este valor do alfa em percentagem, eu vou ter que multiplicar por 100%, ok? Então, faça essa conta aqui. Quanto é que dá este alfa? Vamos lá. 5. Primeiro eu vou ter que... Ok. Vou ter que 5,31 vezes 2. Dividir por meio mesmo, multiplicar por 2. Então dá... Isto quanto é que dá? Dá exatamente 10,62. Então, aqui eu tenho que o meu alfa... Deixa eu escrever aqui. O meu alfa tem que ser igual... Esta divisão aqui dá 10,62. Ainda tem vezes 10 elevado a menos 3. Ok? Isto vezes 10 elevado a 2. Ou seja, eu não descrevi elevado a 2. Eu descrevi mesmo vezes 100%. Ok? Então, quanto é que deixa a conta aqui? Daqui acho que nós podemos assumir sem a famosa máquina. Então, o meu alfa tem que ser igual a 10,62 vezes 10 elevado a menos 3. Isto vezes 100% é o mesmo que 10 elevado a 2. Isto por cento, né? Porque 100 é o mesmo que 10 elevado a 2. Então, eu aqui caí numa multiplicação de mesmas bases. Eu posso manter muito bem a base, então meu alfa tem que ser igual a 10 elevado a menos 3 vezes 10 elevado a 3, soma os expoentes, então fico com 10,62, isto vezes 10 elevado ao quê? 10 elevado a menos 3 vezes 10 elevado a 2, isto vou somar, menos 3 mais 2, isso dá elevado a menos 1, ok? Então o meu alfa tem que ser igual ao quê? O meu alfa tem que ser igual a 10,62 vezes 10 elevado a menos 1. E dizer 10,62 vezes 10 elevado a menos 1, eu posso andar para a esquerda para tirar esse 10 elevado a menos 1. Então, na verdade, o meu alfa tem que ser igual a... Ando uma casa para a esquerda, para cá, fico com 1,06. 1,06, né? Vezes 10 elevado a 0, que dá 1 mesmo. Então, este valor é o mesmo que 1,062. 1,062%. Então, o meu valor do alfa é este aqui, 1,062%. Vamos ver nas alternativas. 1,026. Opa, aqui tem 1,16. 1,02. 006, né? 1,062. 1,6 está longe. 1,2 até que está um pouco... o valor está razoável. Mas ok, nós encontramos este valor aqui nos cálculos longos. Agora vamos para os cálculos utilizando logo a fórmula deduzida, né? Vamos lá.
eu vou apagar isto. Nós já encontramos o valor do alfa, agora vamos encontrar de uma forma muito rápida este valor do alfa, ok? Então, para encontrar o valor do alfa é muito simples, quando nesse caso, quando pedem para calcular o valor da constante de ionização, não constante de ionização, o valor do alfa. É isso, sim, grau de ionização nesse caso. Então, aqui você aplica uma forma muito simples, parte daquela dedução que eu acabei que acabamos de calcular aqui, que eu acabei de calcular aqui. Então, vamos lá. Nós temos que... nós teremos a seguinte forma, que a constante de acidez, Ka tem que ser igual a alfa ao quadrado vezes a concentração desta determinada substância, ok? Então, daqui eu quero alfa. Se eu quero alfa, o alfa tem que ser igual ao quê? Se eu quero isolar o alfa, implica dizer que o meu alfa ao quadrado tem que ser igual a Ka dividido pela molaridade. Então, se eu quero o meu alfa, tem que extrair a raiz quadrada desta brincadeira. Então, o alfa tem que ser igual a raiz quadrada de Ka dividido pela concentração de quê? Deste determinado ácido ou base. Então, daqui é só substituir os dados que forneceram. Tem que ser igual a raiz quadrada. Raiz quadrada de quem? Quem é Ka? Ka é 1,2 vezes 10 elevado a menos 2. Tudo que divide a concentração é 0,5. Então, faz essa pequena continha aqui. Raiz quadrada praticamente terá 0,6. Então, eu tenho que raiz quadrada de 0,6 vezes 10 elevado a menos 2. Quanto é que dá isso? Eu não sei se é isto aqui, mas o que? Raiz quadrada de 0,6 vezes 10 elevado a menos 2. A menos 2. Quanto é que isto dá? Dá 0,07. 0,07. É isso? Ok. 0,07. 0,07. 0,07. 0,07. Ok. Será que a minha conta está certa? Multiplicado por 2. Ah, ok. Então, eu quero fazer tudo direto aqui. Já estou a cometer cagadas aqui. Então, eu vou colocar mesmo. É que dividir por meio, eu mesmo que multiplicar por 2. Então, eu vou fazer 1,2 vezes 2 vezes 10 elevado a menos 2. Então, eu faço raiz quadrada de 2,4. Exatamente. 2,4 vezes 10. Por quê? O que eu estou a fazer aqui para quem não está a entender? Dividir por meio, eu mesmo que multiplicar por 2. Então, eu faço 2,4 vezes 2, porque eu estou a dividir por 0,5. 2,2 vezes 1,2 vezes 2, isto ainda vezes 1, isto ainda vezes, ok, o meu alfa tem que ser igual a raiz quadrada. Esta divisão aqui dá 2,4, porque dividir por meio é o mesmo que multiplicar por 2. Ainda vezes 10 elevado a menos 2. A menos 2. É isto que eu estou aqui a tentar introduzir na minha máquina. Então, o meu alfa tem que ser igual ao quê? Raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 2,4 vezes 10 elevado a menos 2, ok? Então, o meu alfa dá-me exatamente 1,15, né? 1,15. Então, dá-me exatamente 0,154. 1,154. Então, para eu achar em percentagem isso, pego este valor e multiplico por 100. Então, na verdade, o meu alfa, como tem que estar em percentagem, alfa tem que ser igual a 0,54 vezes 100%. E multiplicar por 100% é o mais fácil da vida que andar duas vezes para a esquerda com a vírgula, ou seja, andar uma casa, duas casas aqui. Então, tem que ser igual a 15,4%. Então, este seria o alfa deste ácido sulfuroso. Faz sentido, porque o ácido sulfúrico é forte, se dissocia por completo, ou seja, a dissociação é 100%. Então, por isso que eu não marquei nenhuma alternativa aproximada deste valor que nós encontramos aqui, 1,62. Ou seja, esta nossa aproximação que nós fizemos está errada. Por quê? O ácido sulfuroso se aproxima do ácido sulfúrico, ok? Então, a sua dissociação, mas, ok, 15,4? Não, exatamente. Então, o alfa é 0,15, né? Nós encontramos o quê? Sim, eu dizia aqui, a minha aproximação que eu fiz, que fazendo aquela diferença ali de 0,5 menos o x seria muito, o valor do x seria muito menor, se aproximaria a zero, está errada, porque o ácido sulfuroso é um pouquinho forte. Então, se o ácido sulfúrico se dissociasse a 100%, eu suspeitei muito quando encontrei o alfa 1,062. É muito baixo esse alfa aqui. É muito baixo, visto que o ácido sulfúrico é forte. E o ácido sulfuroso, o alfa tem que rodar uns 10%, 9%. Ao menos se fosse 5 seria melhor. Mas tá errada, por isso que eu não marquei. Então a nossa aproximação tá fora. Visto que nós devíamos ali, era só para resolver a equação quadrática, a equação cúbica por completo. Ias dançar naquela equação cúbica. Então era para resolver a equação cúbica, achar as raízes e calcular o alfa, comparar qual é o alfa mais que iria com a ionização do ácido sulfuroso. Ia analisar as alternativas, visto que ia encontrar um alfa muito baixo, um alfa nulo, porque uma equação cúbica contém 3 raízes, né? Então, o nosso alfa que nós achamos aqui através da nossa fórmula rápida é de
0,154, que é mesmo que 15%. Então, 0,0154, ou seja, 15%, eles não colocaram em percentagem aqui nas alternativas. Notem que eles colocaram mesmo um valor simples, não em percentagem. Ou seja, eles colocaram 0,0155. Eu achei 0,154. Então, a alternativa correta seria a alternativa A aqui, vem 0,155, que se aproxima, nós aproximamos o valor, que nós encontramos 0,154, ok? Então, não tinha mistério essa questão. Vamos para a próxima. A próxima questão diz o seguinte: numa solução aquosa em equilíbrio de amoníaco, a concentração é igual a 0,4 mol por litro e a constante de basicidade é esta, 1, o que é mol por litro. Segundo a equação, ok, muito bem. Qual é a concentração de íons amônio? Então, eles querem a concentração de NH4+. Então, basicamente, na resolução desta questão é análoga àquelas que nós fizemos. Nós temos este camarada aqui, está a reagir com água, não vou colocar estado de agregação das moléculas, em equilíbrio, o cara forma NH4 mais OH menos. Então, eles querem, o que eles querem aqui? Eles querem a concentração desse camarada aqui, amônio, ok? Então, se eles querem a concentração de amônia e deram a concentração deste camarada aqui, na verdade, se você for a reagir com isto, forma hidróxido, não hidróxido de sódio, forma hidróxido de sódio. Então, se você vê isso, é uma base. Isto aqui, eu mesmo que escrever isto. Mesmo que escrever eu mesmo que escrever NH4 mais OH menos. Isto é o mesmo que isto aí. Então, eles deram a concentração vamos supor aí, do hidróxido de sódio, porque a água não vai participar do nosso equilíbrio, visto que é líquida, ok? Então, vamos lá. Eles querem a concentração de amônia. Muito simples isso. Então, o que nós temos aqui? Qual é a concentração desse cara aqui? Vamos supor que é de hidróxido de sódio. É uma base mesmo. Este amoníaco, né? Reagindo com água é uma base. Então, vamos lá. Ele tem 0,4 mol por litro. Tem 0,4 mol por litro no início. Aqui rola 4. Início. 0,4 molares. Aqui, a concentração do cara que nós queremos, nesse caso aqui do amoníaco, é 0. Aqui é 0 para esse cara aqui. Aqui vai reagir a variação da concentração. Vai reagir uma certa quantidade menos x, visto que no reagente está a ser consumido. Aqui vai ser produzido uma certa quantidade mais x. Aqui também mais x, visto que a proporção é de 1 para 1. Então, no equilíbrio, o que nós teremos no equilíbrio? Teremos a quantidade inicial, 0,4 menos x. E aqui nós teremos também 0 mais isto aqui vai dar x. E aqui vai dar 0 mais isto vai dar x. Ok? Então, aqui já era. Nós queremos achar o valor do x, visto que é a concentração de NH4+. É o que nós queremos. Então, vamos lá. Nós queremos a concentração deste cara. Vamos escrever a fórmula da constante. Nós temos o quê? Nós temos NH4OH em equilíbrio, formando NH4 mais OH menos. Então, se eu quero o valor da constante que expressa essa reação, que é o valor do KB, tem que ser igual à concentração de NH4 vezes a concentração de OH menos, tudo isso que divide a concentração da mesma base. Eu não sei o que se passa aqui, mas está a limitar, está a ter uma pequena limitação, mas tudo isso que divide a concentração da própria base. Está a ter uma certa limitação aqui. Ok, então, eles já deram quase tudo. Eles deram o KB da base. O KB da base é de 1,8 vezes 10 elevado a menos 5. Então, vamos começar a substituir. Aqui, constante de basicidade, 1,8 vezes 10 elevado a menos 5. Tem que ser igual. Qual é a concentração do NH4 que nós queremos no equilíbrio? Vale quanto? Vale x. Esta concentração aqui, no equilíbrio, né? É o que nós queremos. Então, aqui teremos x vezes a concentração de OH- no equilíbrio também é a mesma que de NH4+, que equivale a x. Tudo isto que divide a concentração da base, que é 0,5 menos 0,5? 0,5? Vamos lá, é 0,4, mano. Ai, ai. Então, nós teríamos 0,4 menos x. Menos x. Ei, o que se passa, afinal? Já não estou a conseguir escrever. Vamos lá. Então, teremos 0,4 menos x. Finge que isto é x. Então, vamos tentar resolver esta equação aqui. Escrevendo mais adiante, nós teremos que x vezes x costuma dar x ao quadrado. Dividido por 0,4 menos x tem que ser igual a KB, que é 1,8 vezes 10 elevado a menos 5, ok? Muito bem. Então, daqui, eu posso fazer aquela minha pequena aproximação. Eu não quero cair numa equação quadrada, começar a sambar aqui. Então, faço que este camarada aqui, se eu for a fazer a diferença, tende a 0 esse x. Então, fazer 0,4 menos 0 é praticamente o mesmo valor. Então, posso eliminar o cara, ficando apenas com uma expressão muito simples de resolver, dizendo que x ao quadrado dividido por 0,4 tem que ser igual a 1,8 vezes 10 elevado a menos 5, ok? Eu sei que esse está sobre 1, então eu posso muito bem fazer multiplicação cruzada, dizendo que x ao quadrado vezes 1 tem que ser igual a 0,4 vezes KB. Então, na verdade, o meu x ao quadrado tem que ser igual a 0,4 vezes 1,8 vezes 10 elevado a menos 5. Fazendo esta continha aqui,
fazendo esta continha, o que eu tenho aqui? O que eu terei? Eu terei que o x ao quadrado tem que ser igual. Quanto é que dá isso? 0,4 vezes 1,8. Quanto é que dá? 0,72. Então, fico com 0,72 vezes 10 elevado a menos 5. Tirando esse quadrado, eu terei que x, isto implica dizer que x tem que ser igual a raiz quadrada de 0,72 vezes 10 elevado a menos 5, ok? Então, faço a raiz quadrada disto, de 0,72, isto vezes 10 elevado a menos 5. Este seria o valor do x. Então, é 2,68 vezes 10 elevado a menos 3. Então, o meu valor do x tem que ser igual a 2,68 vezes 10 elevado a menos 3 molares. Ou seja, isto x é o mesmo que a concentração de NH4 mais que querem, que é a mesma coisa a concentração de OH menos, caso se pedisse. Então, esse 2,68 vezes 10 elevado a menos 3 é a mesma concentração que querem de NH4 mais, é a mesma concentração de OH menos. Então, a nossa resposta tem que ser 2,68 vezes 10 elevado a menos 3. Vamos ver se isso contém. 2,68 vezes 10 elevado a menos 3. Então, percebam que 2,68, eu posso aproximar isto para 2,7 vezes 10 elevado a menos 3. E 2,7 vezes 10 elevado a menos 3 está exatamente na alternativa B. Mas eles não disseram que iriam aproximar. Só aproximaram. Então, a alternativa correta é exatamente a linha B. A linha B ou C? Tem problemas com letras. Então, é a linha C do exercício, ok? Vamos para a próxima questão. A próxima questão, número 25. Número 25 diz o seguinte. Então, vamos já fazer número 24, ok, muito bem. Vamos para o número 25. Número 25 diz o seguinte. Um dos conceitos básicos de uma reação de redox, é... vamos lá começar a eliminar o que não faz parte aqui. A decantação é um método de separação de mistura, não é uma dos conceitos de oxirredução. A eliminação é um dos conceitos de reações inorgânicas, né? Temos a reação de síntese, decomposição, de substituição, dupla troca simples. Então, de eliminação é a mesma coisa, decomposição, tudo isso. Então, faz parte das reações inorgânicas, não reações redox. E a redução é exatamente isto. Reações redox, mesmo que tu não saibas, iria chutar, né? Por mais que não soubesses. Então, iria chutar para a alternativa C, que é a certa, que é redução. Redução é o que acontece, é onde acontece a redução no cátodo, né? A redução ocorre no cátodo da pilha eletroquímica, ok? E acontece mesmo a redução, né? Ok? É o ganho de eletrons, redução. E diminuição de NOx, número de oxidação. E sublimação também não faz sentido, é um dos estádios, né, de agregação. Ok, acho que é isso. Então, 26 está a dizer o seguinte, dados potenciais, vamos lá passar isto. Potencial de redução, vamos lá. Eu tenho o crômio 3+, isto formando crômio sólido, né? Isso sólido. Ok, vamos lá. Crômio mais 2+ para crômio sólido. Para reduzir para o crômio sólido, tem que ganhar mais 3 eletrons, ok? Muito bem. Então, vamos lá. Nós temos também, e o seu potencial padrão é menos 0,74 volts. E aqui temos o quê? Estânio, né? Estânio 4+, e veio para, os dois estão a reduzir. Estânio 2+. Então, o seu potencial de redução tem que ser igual a mais 0,15 volts. Então, o que acontece? Para ele vir no 2+, tem que ganhar mais quantos eletrons? Então, tem que... mais 2 eletrons, ok? Para vir visto que são 4 cargas. Então, para fazer o balanceamento de cargas, devem ser 2 cargas positivas nos reagentes, 2 cargas positivas. Se eu coloco 2 eletrons aqui, então ele vai ter 2 cargas deste lado e 2 cargas do outro lado, ok? Então, aqui nós temos estas duas reações, ambas estão a reduzir. Então, o que eles estão a pedir? Vamos para a pergunta. Qual destes metais é atacado por um ácido diluído, H+. Então, nós temos uma outra reação participando aqui. Eu não sei qual é esta reação. É do hidrogênio mais, eu vou escrever até a vermelho, hidrogênio mais, se transformando em hidrogênio gasoso, ok? Ele reduziu também, então aqui para acertar tenho 1 por 2, e para ele sair do mais, para ir no zero, no hidrogênio zero, nós devemos que adicionar mais um eletrão, ok? Então, nós temos estas reações. O potencial de redução de hidrogênio, já sabemos que é 0,0 volts mesmo. É 0 volts. É o potencial de hidrogênio, de redução desta reação. Então, eles estão a dizer qual destes metais pode ser atacado por um ácido diluído por H+. Então, eles querem saber qual deles deve ser atacado por este ácido. Então, para ser atacado por hidrogênio, é lógico que o potencial dele tem que ser menor que do hidrogênio. O potencial de hidrogênio tem que ser maior que deste ácido que o hidrogênio vai atacar. Por quê? Se o potencial de este ácido diluído for menor que o potencial deste cara que ele vai atacar, cara, ele não vai fazer nada. Então, ele tem que ter maior força. Para ele ter maior força, tem que ter maior potencial, ok? Para ele atacar uma determinada substância, ele tem que ter um potencial maior que desta substância que ele vai atacar. Não sei se faz perceber isto. Então, olhando para os potenciais, é lógico que o potencial zero do hidrogênio, nós estamos a fazer análise
ao potencial do hidrogênio e dos metais que aqui estão apresentados. Qual destes hidrogênio pode atacar? Qual entre esses dois potenciais? Qual é o potencial menor? Qual desses metais tem um potencial menor que do hidrogênio? É lógico que este 0 não vai atacar 0, mais 0,15 do estânio. Por quê? Porque o hidrogênio está a perder, porque tem 0 volt do seu potencial. Então ele não vai conseguir atacar o potencial, o metal estânio. Ok? Porque ele tem um potencial menor. Mas sim, ele vai conseguir atacar meu amigo aqui, crômio. Vai conseguir atacar crômio. Por quê? Porque ele tem um potencial menor que do hidrogênio. Então, ele vai atacar o crômio. O alvo dele será o crômio. Porque o hidrogênio, o ácido diluído de hidrogênio, tem um potencial maior que do crômio. Percebe? Então, eu tenho que o potencial do hidrogênio é de 0 e o potencial do crômio é de menos 0,74. Qual desses potenciais é maior? Então, nós notamos que o 0 é maior que menos 0,4. Então, qual seria a resposta disto? Nós diríamos que quem será atacado será o quê? Será o crômio. Será o crômio. Visto que o potencial dele, o potencial padrão deste crômio é menor que o potencial, eu não sei se não está a escrever aqui, mas o que eu vou escrever bem aqui em cima, aqui é 0,74 volts. Então, eu diria que o metal que será atacado pelo ácido diluído de hidrogênio será o crômio, porque o potencial do crômio é menor que o potencial de hidrogênio diluído, ok? Então, o potencial do crômio tem que ser menor. Então, o potencial do crômio tem que ser menor que o potencial do hidrogênio. Ou seja, o potencial do hidrogênio será maior que o potencial do crômio. É a mesma coisa. Então, vamos lá começar a eliminar algumas coisas. Estanho. Onde tem estanho, elimina tudo, porque o estanho não vai participar da festa. Estanho não tem. Estanho também não tem. Então, ficamos com a alternativa A ou D. Então, vamos lá. A. O crômio, porque o seu potencial é maior que o potencial do hidrogênio. Mano, está fora. Porque o potencial do crômio é menor. Então, não pode ser maior. Menos 0,74 é menor que mais 0,0. Ok? Então, a alternativa correta qual seria? A alternativa D. Crômio, porque o seu potencial é menor que o potencial de hidrogênio diluído. Ok? Eu acho que perceberam esta lógica. Vamos lá para a próxima questão. A questão número 27. A 27 diz o seguinte: qual é um dos sinais dos eletrodos de uma célula voltaica? Então, um dos sinais como é que é? Um dos sinais dos eletrodos de uma célula voltaica, nós temos o ánodo, que é negativo, e temos o cátodo, que é positivo. Então, vamos analisar aqui. Ánodo, sinal positivo, está fora. Ánodo é negativo numa célula voltaica. Ánodo é positivo quando trata-se de eletrólise. Então, vamos lá. A linha B, ánodo negativo, exatamente. Então, numa célula voltaica, o ánodo é negativo, está exatamente na alternativa D, B. Então, vamos analisar as outras. C, cátodo negativo, cátodo é positivo, é negativo na eletrólise. Cátodo sem sinal, está fora, não faz sentido. Então, vamos lá para a próxima, 28. Qual é um dos processos que ocorrem numa célula voltaica? Numa célula voltaica ocorre o quê? Ocorre redução e oxidação, onde a redução ocorre no cátodo e oxidação ocorre no ánodo. Vogal com vogal, né? Como dizem. Então, redução, cátodo. Oxidação, ánodo. Então, vamos lá analisar aqui. Ánodo ocorre redução. Tá fora. Ánodo não ocorre redução, ocorre oxidação. Vamos lá, B. Ánodo ocorre oxidação. Ánodo, oxidação. Exatamente. Então, a alternativa correta seria a alternativa B. Ánodo, oxidação. E o cátodo ocorre a oxidação, tá fora. E cátodo ocorre a oxidação e redução. É impossível. Tem que ocorrer uma das coisas. Não pode ocorrer as duas coisas simultaneamente. Vamos na física. Um corpo não pode ocupar dois espaços ao mesmo tempo. Então, eu discordaria. Vamos lá, para 29. Dados os seguintes compostos, qual é o número de oxidação do crômio? Então, aqui é só calcular o número de oxidação, coisa muito básica. Eles deram este composto aqui. Como é que se chama isso? Fala sério, mano. Você não sabe dizer, não sabe qual é o nome desse composto. Vamos lá, vamos utilizar essa partinha aqui. Então, a forma mais fácil que eu gosto de fazer isto é abrir isto aqui. Então, eu teria o quê? Eu teria alumínio, 2. Até deixa eu escrever mais para baixo, em questão de espaço mesmo. Eu vou escrever a preto isto. Vamos lá. A forma mais fácil que eu diria aqui é abrir esta fórmula aqui. Tu terias o quê? Para melhor compreensão, né? Tu terias alumínio 2 e você faz a distributiva. Esse 3 vem para cá, este oxigênio, e o 3 vem para este crômio, ok? Então ficarias com crômio 3 e oxigênio 12, ok? Então, esta é a forma mais fácil de você resolver este exercício sem te baralhares com estes números que estão fora. Se está distributiva, ok. Tu queres o NOx do crômio, X. Então, aqui nós já sabemos que é menos 2 para o oxigênio é fixo. O átomo é neutro. Então, o somatório destas duas cargas tem que dar 0, nesse caso. Então, o alumínio é mais 3, ok? O alumínio é mais 3, exato. É mais 3. Isto tu consegues ver com esta troca destes... Como é que é? Com esta troca destas valências aqui, como é que eu sei que o alumínio é 3? Se isto está assim, alumínio 2, e entre parênteses, Cr4, 3,
Isto é a mesma coisa dizer alumínio 3 mais, este 3 vem para cá. Isto mais, dissociando isto, né? Isto 2 vezes de alumínio, 3 mais Cr, isso 3 vezes Cr, ou 4 menos. Isso 2 menos, né? Isso olhando em aspectos de reação. Então, nós já sabemos que o alumínio também tem uma carga fixa, né? Mais 3. Ok, então isso já não é novidade. Vamos lá fazer isto, vamos lá. Então, eu já sei que o NOx dele é mais 3, o alumínio nesse caso. O alumínio é mais 3, deixa eu apagar isto. Então aqui eu coloco mais 3 para o alumínio. Então, o somatório disto tudo aqui tem que dar 0. Vamos cair praticamente numa equação linear, né? Mas aqui tu já conseguirias ver 2 vezes isto, dá menos 24. Aqui dá 6 e 24 dá 6. Aqui tens 3. Quanto falta? 24. Então, logo tu notavas que 3 vezes 6 dá 18, 18. Então, o NOx do crômio logo dava 6, mais 6. Isso logo você já conseguia anotar antes de fazer os cálculos. Mas é mais 6 mesmo. Vou mostrar aqui. Tu terias o quê? Tu terias que 2 vezes o quê? Como é que tu terias aqui? Tu terias 2 vezes, já que esse composto está lá, eu posso apagar isto aqui e fazer meus cálculos aqui. Então, tu terias 2 vezes a carga do alumínio, que é mais 3, mais 3 vezes o X, que é 3 vezes o X, que é o crômio, porque tem 3 átomos de crômio, mais 12, ou seja, menos 2 vezes. Aqui tem problema aqui. Menos 2 vezes. Isso é 2. Aqui. Menos 2 vezes 12, que é o oxigênio. Isto tudo tem que ser igual a 0, porque o átomo é neutro. Este átomo aqui é neutro, não tem nenhuma carga. Não tem nenhuma carga, exato, não tem neutro. Então daqui só resolver essa pequena equação e encontrar o valor do X, que é o valor da carga do crômio. Então tu terias o quê? Quanto é que dá isso? 2 vezes mais 3, isso dá mais 6, mais 3x. Quanto é que isso dá? Menos 2 vezes 12, isso dá menos 24, tem que ser igual a 0, ok? Então daqui tu terias que... quanto é que dá? Mais 6 menos 24, isso dá menos 18, né? Então fico com mais 3x menos 18 tem que ser igual a 0. Continuando para cá, eu tenho que mais 3x tem que ser igual. Este menos 18, quando passa para o segundo membro, fica positivo. Fico com mais 18. Então, se eu quero o meu x, tem que ser igual a mais 18 que estava lá, dividido por mais 3, ok? E dividir 18 por 3, o teu x dá exatamente mais 6. Então, como já havia dito, só de olhar, tu dizias qual é a carga do crômio. É mais 6. E o mais 6 está exatamente na alternativa C, ok? Então, vamos lá para a questão número 30. A questão número 30 diz o seguinte. Opa, deixa eu apagar um pouco mais aqui. A questão número 30 diz o seguinte. Dado o sistema químico, é dada por esta equação, o potencial padrão do zinco é de redução. Então, vamos lá. Vamos lá passar isto que estão a dar aqui. Temos zinco 2+, isto se transformando em zinco metálico, sólido, né? E o seu potencial tem que ser igual a menos 0,76 volts. Logo temos o estânio. O estânio 2+, isto se transformando em estânio sólido, né? E o seu potencial tem que ser igual a mais 0,15 volts. Muito bem. Então vamos lá começar. Para este reduzir para estânio 0, aqui como tem carga 2+, vamos somar mais 2 eletrões. Aqui também estânio 2+ para estânio 0, para anular esta carga, 2 eletrões. Ok? Ambos estão a reduzir, então aqui não tem mistério. Como é que se calcula? Eles querem saber qual é o valor da força eletromotriz desta célula galvânica, ou seja, o valor do potencial desta célula. É muito simples. Se ambos estão a reduzir, para calcular o potencial da célula, é só fazer o maior menos o menor, ok? E se um está a reduzir e o outro está a oxidar, é só fazer a soma dos potenciais. Daqui é muito simples. Para achar aquela equação global que está lá, tu poderias muito bem manter o primeiro, ou melhor, olhar os valores do potencial. Se ambos estão a reduzir, então quer dizer que um gosta de reduzir, o outro gosta de oxidar, ok? Então, o que tiver maior valor de potencial, este sim gosta de reduzir. Então, se você olha, o estânio tem um potencial mais 0,15 volts e o zinco tem menos 0,76 volts. Então, quer dizer que o estânio gosta de reduzir e o zinco gosta de oxidar. Então, nós vamos inverter a equação do zinco. Escrevo aqui embaixo a equação do zinco, eu vou inverter. Fico com zinco sólido se transformando em zinco oxidando, né? 2+, mais 2 eletrões. E o seu potencial padrão, invertemos também o sinal, fica mais 0,76 volts, ok? Então, se tu fores a somar estas duas equações aqui, tu obtens a equação global que está apresentada lá. Então, esquece essa primeira, esquece essa primeira. Eu inverti ela, então ela já não existe. Então, tu a somar essas duas equações aqui. Então, tu percebes que corta esses 2 eletrões daqui com este daqui. E o que
o que que tens? Tu estás a somar, né? Então, a equação global acaba ficando este aqui. Estanho 2 mais, é isto, estanho 2 mais zinco sólido, isto se transformando em zinco 2 mais estanho sólido. E o seu valor do potencial desta célula tem que ser a soma. Então, o potencial da célula tem que ser igual ao potencial 1, potencial padrão 1, mais potencial padrão 2. Tem que ser igual a tem que ser igual a 0,15 mais 0,76, ok? Então, seu potencial da célula tem que ser igual a, fazendo essa soma, 0,15 mais 0,76, dava-te exatamente a mais, o seu potencial da célula dá exatamente mais 0,91 volts. Então, esse seria o potencial da sua célula. Então, 0,91 volts estava exatamente na alternativa D. Isto é perca de tempo, caso que estejas a fazer uma prova. Se ambos estão a reduzir ou ambos estão a oxidar, se pedem para calcular o valor do potencial da célula, tu não precisas montar equações, simplificar, ver, tentar reduzir. É só fazer o maior menos o menor, já tens. Se ambos estão a reduzir ou ambos estão a oxidar, ok? Então, fazendo rapidamente aqui, nós notamos que ambos estão a reduzir. Então, o seu valor do potencial, deixa eu escrever bem aqui, este cálculo bem rápido. Então, se eu notei que ambos estão a reduzir, então o potencial da célula tem que ser igual ao potencial maior menos o potencial menor. Potencial maior qual é? Mais 0,15, né? Menos o potencial menor. Potencial menor quanto é? Deixa eu escrever aqui, não sei, aqui tem problemas. Então, o potencial da célula tem que ser igual a mais 0,15 menos que o potencial menor de 0,76. Então, o potencial da célula tem que ser igual a menos com menos costuma dar mais, então fico com 0,15 mais 0,76 volts. Então, fazendo essa conta, o potencial acaba sendo o mesmo que nós encontramos. O potencial da célula tem que ser igual a essa soma, costuma dar mais 0,91, ok? Então, fica igual a mais 0,91 volts. Sem escrever as equações e ver tentar reduzir, tentar oxidar. O valor é o mesmo, ok? Muito bem. Vamos lá para a próxima questão. A próxima questão, número 31, diz o seguinte. Considere o sistema químico, o potencial padrão do crômio é isto, do estanho é isso. Qual é o valor da força eletromotriz da célula galvânica? Então aqui é o mesmo, eu não vou emagrecer, começar a escrever quem está a reduzir, quem está a oxidar. Então, o potencial da célula tem que ser igual ao potencial maior menos o potencial menor. Mas você tem que prestar atenção, ver se os dois estão a reduzir ou os dois estão a oxidar. Mas se o caso que um está a oxidar e um está a reduzir, mano, não aplica isso que eu estou a dizer. Potencial maior menos menor. Então vamos lá conferir se ambos estão a reduzir ou ambos estão a oxidar. Então nós temos o crômio 3 isto se transformando em, deixa aqui isso, isto se transformando em crômio sólido, né? E o seu potencial é menos 0,74 volts. E nós temos também o estanho 4 se transformando em estanho 2 e o seu potencial tem que ser igual a mais 0,15, ok? Então vamos lá, para chegar no crômio sólido, vamos ter que adicionar mais 3 eletrões para zerarmos a carga. Nulo, nulo. Então aqui para chegar no estanho 2 vamos ter que dar, como são 4, tem 4 de carga, vamos ter que adicionar 2 eletrões. Tiramos a metade da carga e igualamos as cargas. Então se percebemos aqui, notamos que ambos estão a reduzir. Então se ambos estão a reduzir, aquela fórmula que eu apresentei aqui é válida. Então seu potencial, eu posso dizer que o seu potencial da célula tem que ser igual ao maior menos o menor, né? Então fica mais 0,15 menos o quê? Menos 0,74. Então, o meu potencial da célula tem que ser igual a menos com menos dá mais. Então, fico com 0,15 mais 0,74. Então, deste modo, eu tenho que o meu potencial, deixa eu apagar isto, o meu potencial da célula tem que ser igual a este somatório. Quanto é que dá? 0,15. Isto dá 0,90, né? Não. Então, 0,15. Mas eu posso fazer isto. Ok, 0,15 mais 0,74. Mas é uma conta muito fácil de fazer. Então, o meu potencial exatamente dá mais, tem que ser mais 0,89 volts. Então, esse seria o valor do potencial dessa célula. Célula o quê? Galvânica, ok? Então, está exatamente na alternativa B desta questão. Vamos para a próxima. Número 32. Número 32, entramos com a química orgânica. Yeah. Então, diz o seguinte. O propano e o butano possuem propano. Que não vamos levar muito tempo. O propano quem é? Propano é esse cara aqui. CH3, CH2, CH3. Esse é o propano. O butano quem é? CH3, CH2, CH2, CH3. Então esse é o butano, esse é o propano. Possuem respectivamente. Então eles estão a olhar para o número de carbonos. O número de átomos de carbono. Então o propano
possui 3 carbono e o butano 4 carbono. Então a sequência é essa, 3, 4. 3, 4, 3, 4. 3, 4 está exatamente na alternativa B. Deixa eu circular aqui, visto que eu estou a tapar o 3. Então está na alternativa B, 3 e 4 átomos de carbono respectivamente, ok? Vamos para a próxima questão. A próxima questão diz o seguinte, número 33, quais são as reações características dos alquinos? Alquinos são o mesmo que alcinos. Então os alcinos apresentam uma reação semelhante aos alcanos, que é a reação de adição, ok? Então, estava já a marcar a alternativa à reação de adição e decomposição, não tem a ver com inorgânica, polimerização, acho que isso acontece com os éteres, né, polímeros, os polímeros, sei lá. Então, substituição, isso tem a ver com os alcanos. E qual é a fórmula geral dos alcinos? Fórmula geral dos alcinos, temos 3 fórmulas, CnH2n mais 2, CnH2n, e por fim, nós temos CnH2n menos 2, indicando quem é aqui. Este camarada aqui é alcano, este camarada aqui é alceno, e isto aqui é alcino, ok? Alcino. Então, são fórmulas gerais desses compostos, destas funções, ou seja, então a fórmula geral dos alcinos é CnH2n menos 2, CnH2n menos 2, CnH2n menos 2. Então, está exatamente na alternativa D desta questão, ok? Vamos para 35. Os seguintes compostos são orgânicos, excepto para ser orgânico tem que possuir pelo menos um carbono e hidrogênio, né? Então, se for anotar, este camarada aqui, este cara aqui, alternativa A, é um álcool etílico, ou seja, etanol. Este aqui é, vamos lá, CN2. Esse aqui é um alcano. Então, esse aqui é pentanona, heptanona, octanona. Octano é octano nesse caso, visto que é CnH2n mais 2. Então, aqui temos C8. Por que eu disse que é um alcano? C8H, 2 vezes 8 dá 16, mais 2 dá 18. É exatamente isso que está aqui. Então, por isso que eu disse que isto aqui é um alcano. Então, este aqui está fora, é um alcano. E este aqui, dióxido de carbono, é exatamente este camarada aqui que nós queremos, que é um composto inorgânico. Este aqui é uma amida, é metilamida. Amina, né? Amina. É uma amina. Metilamina, amina primária. Ok? Então, não tinha mistério. Número 36, qual é o composto mais simples da função cetona? Para ser um composto mais simples da função cetona, é óbvio que tem que ter menor átomo de carbono, ok? Então, butanona, são 4. Butanona tem 4 carbonos. Tem 4 butanona. Butanona tem 4 carbono. Hexanona, 6 carbono. Pentanona, 5 carbonos. Propanona, 3 carbono. Então, dentre esses todos, quem tem o menor número de carbonos é o propanona. Então, nesse caso, estava na alternativa D. Não tinha mistérios aqui. Então, vamos lá, 37. Buteno 1 e buteno 2. São isômeros. Isso aqui também é muito básico, tem a ver com isomeria. Então, primeiro nós temos que escrever quem é o buteno 1. Buteno 1 é esse camarada aqui. CH2, dupla ligação, CH2, CH, não me faça escrever coisas, CH3. Este é o buteno 1. E o buteno 2, quem é o buteno 2? Buteno 2 é esse cara aqui. Escrever o cara preto, né? Para diferenciar. CH2, e CH3, CH, dupla ligação, CH3. Por que é chamado de buteno 1, buteno 2? Porque a dupla ligação está no carbono 1, por isso que é chamado de buteno 1. Aqui a dupla ligação está no carbono 2, por isso que é chamado de buteno 2, ok? A dupla ligação. Então, aqui tem a ver com a posição da insaturação, ou seja, a posição em que a insaturação se encontra. Aqui a insaturação está no carbono 2, e aqui a insaturação está no carbono 2. Então, esses camaradas aqui são isômeros de o quê? Termina aqui. Isômeros de posição, exatamente. São de posição destas duplas ligações, ok? Então, são isômeros de posição. Isomeria de posição. Estava exatamente na alternativa D. Ok? Muito bem. Vamos para o número 38. O número 38 diz o seguinte. Qual é o isômero do ciclo ciclopentano? Ciclopentano. Então, ciclopentano, quem é esse cara? Ciclopentano. Vamos lá desenhar o camarada aqui. Ciclopentano, eu tenho CH2. Tenho aqui CH2. CH2. E depois vem aqui ciclopentano, né? não olha não, CH2 e vem para cá, CH2, ciclopentano, porque tem 5 átomos de carbono e é ciclo porque é uma cadeia fechada. Ok, a fórmula molecular qual seria? Conta o número de átomos de carbono, 1, 2, então fico com C5H, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, então 10 carbono, 10 hidrogênio. Então este aqui seria o ciclopentano. Então, nós queremos isômero. Isômero tem que possuir a mesma fórmula molecular, ok? Então, vamos lá. Dimetilpropano.
dimetilpropano. Vamos lá. Que nós já sabemos, nós devemos encontrar a mesma fórmula molecular aqui desse cara aqui. Vamos lá começar a desmistificar isto. Vamos lá, dimetilpropano. Qual seria dimetilpropano? Dimetilpropano. Ok, vamos lá. Dimetilpropano seria esse cara aqui. CH3, C, C, opa, CH3, dimetilpropano. 3, e aqui também 3. Quantos carbonos tem? Tem 1, 2, 3. Ei, muita calma nessa hora. Então eu tenho um carbono, 2, 3, 4, 5. Então tenho C5, H, agora H. Tenho 3, mais 3, 6, mais 3, 9, mais 3, 12, H12. Opa, tá fora. Esta fórmula não é a mesma que esta aqui. Tem que encontrar C5H10, não C5H12. Então esta aqui tá fora. A alternativa A tá fora. Vamos lá analisar a B. A B. Vamos lá. 3-metilbutino. 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 Como é que seria esse composto? CH, 3, CH2, 3-metilbutino. Não indicaram a posição da dupla ligação, então, pô, também importante. Então, 3-metilbutino. Então, vamos lá. CH e CH, tripla ligação, CH. Ok? Tripla ligação, CH. Vamos lá. 3-metil. O metil está no carbono 3. O metil está no carbono 3. Opa, vamos começar por lá. Então, aqui, o carbono aqui tem que ser... Ok. Esse já fez 4 ligações. Então, aqui vai ter que estar aqui, esse carbono, esse metil. Então, 3-metilbutino é este cara aqui. Quantos carbonos tem o cara? Carbono 1, 2, 3, 4, 5, ok? C5, H. Agora vamos contar hidrogênio. 3 mais 1, 4. Mais 3, 7. Mais isto, 8. Mais 1, 9. Não chegou. Não chegou. Então, tenho... O meu 3-metilbutino também não faz parte, porque a sua fórmula molecular é esta. C5H9. Não chegou C5H10. Tá fora também. Eipa, tá fora. Qual seria a alternativa? Então, AB já tá fora. AB tá fora. Vamos analisar este cara aqui, pentano. Pentano seria esse camarada aqui. CH3, CH2, 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 CH3. Ok? Vamos contar pentano. Pentano já sabemos que são 5 carbonos, então nem preciso contar o número de carbono. 5. H. 1. Temos 3, mas isto dá 5. 5, 7, 9. 9, 10, 11, 12. Então eu tenho 12 também. Tá fora. Tá fora. Tem que ser C5H10. Tá fora também. Então, este aqui tá fora. Então só pode ser a alternativa D mesmo. Tem que ser a alternativa D, ok? Tem que ser a alternativa D. Vamos conferir se isso bate a nossa alternativa. Vamos lá. Penteno 2. Vamos lá. CH3, CH, dupla ligação, CH2, CH sub. CH2 e CH3. Esse seria o penteno 2. Penteno 2 porque a dupla ligação está no carbono 2. Então vamos contar o número de penteno. Já sabemos que esse é 5. H. Agora vamos contar o H. Temos 3 hidrogênios. Mais 1, 4. Mais 1, 5. Mais 2, 7. 7 mais 3, 10. Ok? Então está aqui. Esta fórmula bate com esta. É igual. Então são isômeros de cadeia. Ok? Então a alternativa correta de fato é a alternativa D. Muito bem. Vamos para o número 39. Qual das substâncias abaixo possui a mesma fórmula molecular de 2... Aqui a análise é profunda, mano. Então nós queremos saber a fórmula de 2,4 dimetilpentano penteno 1. Primeiro vamos escrever a fórmula desse cara aqui. Vamos lá. 2 dimetil. Ok, vamos lá. Vamos lá. Quem seria este? Vamos a dizer de CH3, C2, CH. Aqui temos metil, CH3. Temos CH. CH. Depois temos CH 4 metil. Aqui tem que ter um metil também. Está uma dificuldade, então vou lhe colocar em cima. Aqui tem que ter um metil, CH3. E, por fim, CH3. Ok? Então, eles estão a dizer penteno 1. Opa, então se é penteno 1. Não. Opa, não sei, nem queria fazer isso. Então, se é penteno 1, aqui eu tenho que tirar isto e tirar este hidrogênio. Se é penteno 1, tem que ter 2 aqui, dupla ligação aqui. Ok? Se eu for a enumerar isto, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então, penteno 1, porque a dupla ligação se encontra no carbono 1. Ok, vamos lá escrever a fórmula molecular desse cara aqui. Nós teremos uma substância que contém a mesma fórmula molecular que esta substância. Vamos lá? Então, como é que seria isso? Penteno. Quantos carbonos tem? Penteno 1. Eu não sei. Dimetil, penteno. Ok. Quantos carbonos tem? Nós temos um carbono. 2, 3, 4, 5. Então, nós temos 2 carbonos.
3, 4, 5, né? Que é penteno. Ok, penteno 1, penteno 2, hepteno 1, etilpenteno 1, muito bem. Fórmula molecular, ok. Então, como que seria isso? Nós teríamos aqui, visto que é 2-metilpenteno 1, então nós teríamos C5, é penteno, né? Muito bem, penteno. Então, C5, H o quê? Aqui só nós iremos contar, nós iremos contar os átomos de hidrogênio que estão na cadeia principal, ou seja, na cadeia do penteno, ok? Então nós teremos 2 hidrogênios, mais um 4, mais um 5, mais um 6, e 6 mais 3, 9, H9. Então nós devemos chegar nesta fórmula aqui, ok? Nós devemos chegar nesta fórmula aqui, tem por si mesma fórmula molecular. 3 heptano, heptano tá fora, pá. Heptano são 7 carbonos, hexano são... hexano são... Então, aqui também, NB, hexano também tá fora. Então só podemos ficar com a alternativa correta, de facto, é a alternativa C, etilpenteno 1. Etilpenteno 1, quem é esse cara? Etilpenteno 1. Etilpenteno 1, ok? Então, etilpenteno 1, esse cara aqui. Vamos lá ver se a fórmula vai bater. Etilpenteno 1, etilpenteno 1. Ei, etilpenteno 1, é isso. É 3-etilpenteno 1, exatamente. Então, nós temos o quê? CH2, dupla ligação, CH, CH só, porque vai fazer 4 ligações esse carbono. Então, CH, etil, 3-etilpenteno 1. 3-etilpenteno 1. Então, aqui eu tenho etil, CH. Ok. Deixa eu apagar isto aqui e vou escrever mais para baixo. Aqui fico com CH, CH2, CH3. Este aqui é etil. Então, isto tudo aqui é etil, não se confunda. A minha cadeia ainda vai prosseguir. Então, eu tenho aqui 3, esse é o carbono 3. CH2, CH3, ok? Então, vamos lá. Como é que fica isso? Penteno 1, ok? Penteno 1 também. Então, vamos lá. Como é que fica isso? A fórmula molecular. Fórmula molecular, teremos o quê? Penteno, temos C5H. Vamos contar hidrogênios. Hidrogênio, eu tenho 2, mais 1, 3, 4, mais isto, 6. 6 mais 3 dá 9, ok? Então está aqui. A fórmula é a mesma que esta. Então, o composto que tem a mesma fórmula molecular é este. Aqui nem precisavas fazer muita análise, porque só sabendo os prefixos, tu já eliminava quase tudo. Hepteno tem 7 carbonos, então estaria fora. Hexeno tem 6, também estaria fora, então ficavas com o único que tem penteno. Se você colocasse penteno 1, penteno 2, penteno 3, tu ias fazer a análise de todos, ok? Como eu fiz no número anterior, ok? Muito bem, então acho que entenderam até aqui. Vamos para a última questão. A última questão deste exame.